Nós pode. Como a postura do líder comercial pode impactar diretamente seu modelo de gestão e também a construção de equipes de alta performance? Eu sou Ana Maria Coelho, para os mais íntimos, Aninha Coelho, e hoje a gente vai conversar sobre o impacto do comportamento do líder, tanto nos resultados de negócio, quanto na capacitação e no reconhecimento das suas equipes. E cá entre nós, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Amanda Caprio. Amanda, como que esse tema se conecta aí com você? Aninha, primeiro, obrigada pelo convite, mas já há 20 anos, né, trabalho com os times de vendas, negócios, e falar de liderança de time de vendas hoje para a gente é sempre um fator crítico de sucesso para qualquer projeto e programa que a gente queira, né, fazer acontecer para o desenvolvimento dos times de liderança. Então, é um tema que a gente tem sempre colocado muito em pauta, o quanto que o líder precisa estar tão engajado quanto ao time, né? E na verdade, até antes disso, para que a gente tenha sucesso nas soluções que a gente vai entregar, né, na capacitação, e que, obviamente, fazer com que esse líder perceba que os desafios que ele encontra ali no dia a dia, né, a gente precisa conseguir buscar um equilíbrio muito forte na atuação, entre processos, pessoas, né, e de que forma que isso pode acontecer. Então, é um tema que a gente, né, diariamente, né, fala sobre e que eu tenho o prazer gigantesco de falar disso. Sem dúvida, convidada mais do que especial hoje para a gente poder conversar sobre esse tema. E aí, Amanda, me conta um pouco mais sobre quais são os pontos críticos aí desse modelo de liderança que pode acabar gerando disfunção nas equipes, como que isso acontece na tua experiência, com o olhar que você traz sobre as lideranças comerciais. Esse é um tema bem, né, assim, sensível, porque hoje em dia, cada vez mais a gente tem falado, né, sobre tudo isso, e o modelo de gestão, né, que o líder define para ele, para o seu time, realmente ele é algo que impacta diretamente em duas grandes frentes, que a gente costuma dizer, né, é clima e resultado. Então, hoje a gente traz muito, né, que liderar times de vendas é algo muito diferente do que liderar outros times na organização, justamente porque o líder tem, né, esse desafio de a todo tempo, a toda hora, ele conseguir trazer esse equilíbrio. E quando isso, né, cai ali numa falta, né, ali de proporção, é que a gente encontra algumas disfunções que a gente tem visto, né, que cada vez mais o mercado, né, se fala sobre, né, os times de RH buscam ali algumas soluções, que é, por exemplo, Aninha, e como eu sou próxima é a Aninha, né? Amanda pode, todos podem. Como um primeiro ponto, né, de disfunção, que é muito comum, a gente tem visto cada vez mais, né, e tem se falado, quando o líder, por exemplo, ele privilegia, né, a entrega dos resultados, o foco dele está no resultado, mas não só porque ele precisa entregar, e para fazer isso ele coloca em detrimento as pessoas, a gente fala que acaba sendo trazido hoje como a famosa liderança tóxica, né? Porque é um líder que traz tamanha pressão para dentro do time, para que eles consigam entregar os resultados, que em algum momento a gente começa a enxergar, né, os efeitos colaterais, que é burnout, que é, né, grandes talentos saindo das organizações, ou seja, as pessoas estão o tempo todo num movimento, né, onde é como se elas não conseguissem respirar em algum momento, né, então está sendo muito sufocado, e normalmente esse tipo de liderança não só cobra, como também não apoia. Né? Então é muito o que eu preciso que você faça, mas eu não estou junto para fazer o como. Não é nem só preciso, né? O que eu quero que você faça, aquela pressão só em cima do resultado. Exatamente. Então essa é uma disfunção que vem acontecendo com muita frequência, mas que, claro, né, um líder que se encontra nesse lugar, é muito importante que ele também seja apoiado, porque em algum momento talvez ele esteja passando por um momento onde também seja difícil para ele, né, estar em outro lugar. Então, por exemplo, quando, né, o time de pessoas, né, dentro da organização identifica que isso acontece, é importante que, de repente, esse líder também seja direcionado, né, que, de repente, a gente consiga mostrar para ele que talvez seja muito importante, em primeiro lugar, ele olhar para ele, né, e buscar formas de cuidar dele, para que ele possa, assim, conseguir olhar para o seu time, né, entender quais são as necessidades, para que ele consiga, de fato, em algum momento, entender o real significado da empatia, né, de quais os desafios. A gente tem sempre uma crença de que nem tudo é culpa do comercial. Nem, né? Tudo é culpa do vendedor. Então, a falta da a questão da meta ser batida ou não depende só do vendedor querer vender, né? E muitas vezes essa falta de conexão com o campo,
Porque, acredito ou não, NA, ainda tem muito líder, viu, gente? Que fica ainda lá no escritório, fazendo a gestão à distância, né? E mesmo que ele seja um cara muito experiente, que ele conheça muito de mercado, se você não está num campo, você não conhece as dores do campo, né, que você vivencia. Então, na hora que a gente consegue começar a trazer para esse líder esse olhar mais de empatia, né, do que realmente ele precisa fazer para se aproximar do seu time, resgatar essa confiança, vai ajudá-lo em algum momento a trabalhar essa disfunção. Né? Não é porque existe uma liderança tóxica que a gente precisa expurgar uma organização de bate-pronto. Né? É preciso, assim como a gente olha para o time, olhar para esse líder para entender como que a gente pode ajudá-lo. Um olhar humano mesmo, né? Exato. Eu costumo dizer que gerente também é gente, né? Então, alguém precisa cuidar também do corpo gerencial, dos líderes das empresas. Mas aí você estava contando para a gente, mandar aqui, o equilíbrio de clima e de resultado acaba favorecendo ou não os modelos de gestão. Você falou ali daquele líder que prioriza muito o resultado. Qual que é o outro lado dessa moeda? O líder que prioriza muito o clima e o relacionamento. Esse líder a gente costuma falar que é o famoso líder afetivo, né? E ele realmente quer manter um clima muito amistoso e acaba esquecendo, às vezes, do resultado que ele possa acontecer. E, inclusive, assim, se você parar para olhar, às vezes o amistoso, ele se torna centralizador. Né? E quando ele se torna centralizador, ele, sem perceber, ele deixa de desenvolver o time que ele tem, ele deixa de dar autonomia para o time. E isso tudo dificulta, obviamente, tanto a performance, né, do time como um todo, do próprio líder, né, que está atrelado ao resultado de todo mundo, como do time se desenvolver, crescer, né, poder ali alçar outros voos dentro da companhia, que nem sempre todo mundo, né, quer permanecer naquela função. Mas eu preciso fazer com que as pessoas se preparem para isso. Então, quando eu estou muito querendo fazer com que as pessoas fiquem bem, com que, poxa, tá bom, ó, 6 meses que você não bate meta, tá tudo certo. Tudo certo. Uma hora isso vai mudar, né? A gente sabe que, assim, time de vendas tem que se esforçar, é o grande paradoxo. Tem que ter esforço? Tem, mas tem que ter resultado. Né? Lá na ponta, o que vale é o que no final a gente consegue entregar. Claro que o como precisa ser acompanhado. Por isso, quando a gente fala de uma liderança tóxica, né, quando a gente fala de uma liderança mais centralizadora, que é esse afetivo, Aninha, a gente precisa cuidar. Né? Eu preciso ajudar esse líder a entender que quanto mais ele der autonomia, quanto mais ele tiver um time empoderado no seu papel, né, que ele consiga delegar uma série de ações, mas ele vai sair do operacional, né? Então a gente brinca às vezes que é, por exemplo, um supervisor, né, de vendas, quando ele está no campo ele vira o super vendedor, né? Porque ele sai da sua função. Vai para execução, né? Ele sai da sua função de estratégia, né, de tática, e aí ele quer botar a mão na massa, porque, né, ele inclusive veio desse lugar, né? A grande maioria dos líderes de vendas foram vendedores na raiz ali, né, no seu início. Então eles trazem isso muito forte no DNA. Né, por isso que muitas vezes o líder é centralizador, porque ele tem tanta, né, ali, tanto conhecimento e propriedade daquilo que ele tem que gerir, que até ontem ele era par, né, dessa galera, que é difícil ele sair desse lugar, né, de que deixa que eu faço. Então, acho que, perdão, esse é um ponto que a gente sim precisa olhar, porque se isso realmente não for ali, né, avaliado e resolvido, tratado, enfim, como a gente queira chamar, a gente realmente tem um time que acaba ficando meio engessado de alguma forma, né, e a gente não consegue, muitas vezes, inclusive, entregar os números por conta disso. Boa. Amanda trouxe pra gente esse olhar, né, de você ter um líder super focado no resultado do lado de lá, ou um líder que está cuidando de relacionamentos aqui numa base aí da gestão da equipe. Nem lá nem cá, né, Amanda? Assim, qual seria o caminho para a gente ter um time de alta performance, uma liderança de vendas focada nesse equilíbrio? Tem até, antes de falar desse, eu queria até fazer uma outra fala, que eu acho que quando a gente não está, né, nem no extremo da pressão, nem no mínimo, né, dela, existe, inclusive, antes de eu chegar no ideal, tem aquele momento que, inclusive, é como se eu não tivesse o gestor. Né? Então, a gente fala que a gestão ela acaba sendo caótica, porque a gente tem uma gestão que muitas vezes ela é burocratizada demais. Não estou falando nem da burocracia das empresas, tá? São coisas diferentes. Mas ela é burocratizada demais, que faz com que, às vezes, o líder ele quer um plano tão perfeito para poder executar, que as pessoas ficam paralisadas e que ninguém sabe para onde vai. Né? Então, na busca de algo, né, muito vinculado a processos, eu esqueço que tem pessoas no meio do caminho,
né? E não consigo fazer com que elas entendam qual é o melhor caminho a seguir. Eu não consigo fazer gestão, fica uma coisa meio caótica. E aí é aquela coisa, né? Cada um por si, todo mundo, né? Tentando ali, né? Encontrar o seu lugar no campo de batalha. E às vezes o número até vem, mas vem de uma maneira muito... A gente precisa sangrar muito para chegar lá. Ou sangra né? muito, ou acaba se apropriando de um momento favorável. Também, exato, tá o mercado... vindo, né, aquela coisa, o resultado está acontecendo, mas ninguém sabe direito por quê. É isso. Né? Não é nem direção e também não é relacionamento. O mercado está aquecido, né? A gente brinca que aí você sofre a venda, né? Você não faz a venda. Tudo isso o cliente acontece. compra e você não vende. Exatamente. E aí, Ana, acho que assim, né? Quando isso acontece, quando a gente identifica isso numa organização, é muito importante, né? Porque esse é um líder que tem dificuldade de tomar decisão. Porque ele quer se apropriar tanto daquilo que é o processo, que é o sistema, né? De tanta informação que ele fica lá sem saber muito para onde vai. Então, acho que esse é um momento que a gente precisa, né, trazer para esse líder, né, ali algumas ferramentas que o ajude a conseguir, já falando de sangrar na batalha, que ele escolha as batalhas que ele quer lutar, que ele realmente consiga entender como que ele prioriza a sua atuação, como que ele pode fazer para realmente, sim, é importante lidar com os processos, é essencial, mas como que ele faz esse equilíbrio, de novo, entre o que o processo, né, estabelece e a maneira como ele vai levar isso para execução para o seu time. Então, a gente sempre costuma falar, né, que o que chega para a liderança tem que ser filtrado na hora que você vai descer. Né? Então, como que ele, como líder, consegue, né, olhar para aquela meta estabelecida? Qual é o objetivo do negócio, de uma forma geral? E como que ele consegue traduzir isso para o time em ações que facilite, né, com que ele realmente entregue o resultado de uma maneira mais efetiva, né, com menos esforço, muitas vezes, para a gente ter algo mais sustentável, né, que realmente não leve a essas outras disfunções que a gente falou, né? Eu costumo dizer que trabalhar muito e trabalhar certo são coisas diferentes, muito, né? diferentes. E eu acho que o papel do líder nesse contexto é justamente trazer a direção para a equipe trabalhar certo, e nos picos que forem necessários trabalhar muito, porque às vezes, fim do mês, né, a galera comercial sabe que isso acaba acontecendo, naquele momento até trabalhar muito, mas acho que o grande lance é quando essas duas variáveis se equilibram. Você vai ter momento de pressão, você vai ter momento que o afetivo é importante, porque tem hora que você tem que acolher o time, né, que você realmente pega todo mundo e põe debaixo da asa, né, porque é um momento muitas vezes de transição, de transformação, e que a gente precisa dar esse fôlego. O problema é quando a gente estabelece esse modelo de gestão, né? Então, não é que é uma situação, né, que naquele momento, mas o cara estabelece isso como modelo, e aí realmente a médio e longo prazo tende a trazer essas consequências todas que a gente falou. Pegando o teu gancho, cara, que você fez assim, esse não é o modelo de gestão. Qual seria o modelo de gestão, Amanda Caprio? Agora eu vou responder. O que a gente fala, óbvio, como tudo na vida, né? Parece que é um chavão, mas como tudo na vida é você conseguir fazer com que as pessoas tenham, né, um clima extremamente, né, controlado, um clima agradável, um clima realmente, assim, bacana de você estar, onde você queira estar. Né, a gente fala que ninguém motiva ninguém, né, porque motivação vem de dentro, mas o ambiente pode ser ou não também motivador, né, e junto a isso, que a gente esteja entregando o resultado. Até porque, né, Ana, se eu tenho um clima muito bom, o resultado não vem, vai chegar uma hora que eu vou ter uma inversão, que vai bater, né, e eu vou precisar acelerar a galera e eu vou sair desse lugar. Então, hoje, esse equilíbrio entre clima e resultado, a gente fala que ajuda, né, e mostra para as pessoas que quanto mais elas estiverem comprometidas com o processo, né, comprometidas com a entrega da meta, acreditando, né, que aquilo realmente seja um propósito a ser colocado em prática, a gente tem mais chance de ter sucesso. Né? Então, a gente fala que é uma gestão por comprometimento mesmo. Né? Como é que o líder compromete esse time, mostrando para eles todos os benefícios de se fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Que a gente costuma dizer, a liderança é isso, né? O líder ele tem que inspirar. Já que eu não motivo, eu preciso inspirar. Engajar, né? Engajar, inspirar, exatamente. E muitas vezes entender que nesse processo existem 3 grandes razões para as pessoas não fazerem o que tem que ser feito. Por mais que elas queiram fazer. Né? Então, um deles é essa. Se eu não acreditar que o que o meu líder, né, o meu chefe, está me pedindo é aquilo que tem que ser feito, eu não vou fazer, porque eu já fiz tantos anos da mesma forma e estou entregando número, para que eu vou fazer diferente agora? Se a minha crença for essa, dificilmente eu vou mudar o meu comportamento. E aí é hora que o líder precisa tentar inspirar esse cara. Né? Deixa eu tentar mostrar para ele qual o benefício que ele pode ter. Aí a gente tem aquele que, né, a gente fala que quer fazer, mas não sabe fazer. Né, falta alguma competência, alguma habilidade, algo que realmente ajude ele a colocar em prática tudo aquilo que ele sabe que tem que ser feito. Né, hoje em dia é muito comum, a gente tem os playbooks de vendas, tudo lindo, maravilhoso, vários processos de vendas que são montados dentro das organizações, ou a rotina, né? Modelo. Tudo, né? Modelo de vendas, de atuação, tem o nome que você quiser atribuir.
né? Nós somos muitas vezes parte dessa construção. A questão é como que a gente ajuda essa galera a levar isso para a ponta, né? A sair do papel, porque senão não vai servir de nada. Então, o que a gente precisa é garantir que essa galera esteja direcionada, e se ele não sabe mais quer, é hora do líder virar o desenvolvedor, é hora que eu vou capacitar o time. Agora, se eu não estiver no campo, como a gente falou, isso complica, dificulta, né? Porque realmente não sei em que momento, qual é a grande questão que está impactando no resultado. E por fim, né, tem aquele famoso, vocês vão reconhecer quando eu falar, aquele que é o indisciplinado, vamos falar, o displicente. Sabe? Exato, sabe e faz quando quer, né? Então, quando eu vou a campo, eu faço, meu chefe vai comigo, eu faço, meu gestor tá comigo, eu faço tudo bonitinho. Quando ele não tá, faço de vez em quando, eu não faço. Aí tem uma curiosidade que eu queria contar, né, que é muito interessante. Esse último perfil. A gente vai muito a campo, né? A gente sai muito com a galera para poder, né, entender, inclusive tudo isso que a gente está falando. E não é muito, né, difícil. Não é raro, mas acontece sempre. Do vendedor virar e falar, nossa, eu vou te convidar para sair sempre comigo. E aí falar que por quê? Que bom, né? Ele falou, porque você me dá muita sorte. Você me deu sorte. Nossa, olha quantos negócios eu já fechei. Aí a gente só pensa, porque nem sempre eu posso verbalizar, né? Será que eu dou sorte? Ou será que ele tá fazendo realmente o que ele tem que fazer todos os dias e que ele não faz porque não tem ninguém acompanhando? E aí, Aninha, é isso, né? A pessoa que está nesse lugar, o gestor tem que ampliar o seu acompanhamento. Por quê? Porque eu preciso estar muito junto para poder mostrar para ele que se ele instalar esse comportamento na sua rotina, né, se virar hábito mesmo, o quanto que ele pode ganhar mesmo, né, nos seus resultados, na sua qualidade de vida, né, no seu processo de desenvolvimento de carreira. Então é meio que tá junto para poder, faz de novo, ó que bacana, tá vendo? Aquela coisa que você tá junto para ele poder perceber que assim, cara, não tem por que você não fazer, você sabe fazer e você vê que dá resultado. Até porque a gente tem, né, a gente lançou recentemente o Raio-X da Liderança e lá a gente fala um pouco sobre a importância do feedback, Exato. etc. Não tem como um líder dar feedback se ele não estiver próximo, né, Amanda? Como ele vai saber ali naquele momento trazer o melhor feedback, trazer o melhor ponto de desenvolvimento para a equipe? Então, o nosso convite vai a campo, né? Esteja próximo, porque dessa forma o feedback é mais efetivo, o plano de desenvolvimento do vendedor acaba sendo mais efetivo. Então, essa importância do campo também é fundamental, né? E eu acho que tem um ponto, né, que para a gente poder olhar para essas disfunções que a gente falou, então eu tenho uma liderança que ela é mais tóxica, ou eu posso ter um líder mais centralizador, ou então aquele que, né, quer fazer tão dentro do que a gente não consegue sair do lugar, que é o líder burocrata, e tem o tal da gestão caótica que eu falei, que é o líder omisso mesmo, né, que é aquele, se você for lá na literatura de lá de trás, né, não vou dizer quanto tempo, a gente tem o famoso laissez-faire, né, então, deixa, né, deixa correr solto, né? Isso. Muito legal. E a gente tem aquele momento especial dos nossos podcasts aqui, que é o nosso quadro Manda Cases. Manda Cases. Né? Boa. E daí no nosso quadro Manda Cases, a gente vai, a partir das nossas interações aí com a galera que está sempre acompanhando a gente, trazer algumas perguntinhas para Amanda Caprio, nossa especialista, responder. Então, é aquele momento, vamos ver o que a gente tem aqui no Manda Cases, vai se preparando aí, Amanda. Olá, hein, gente, por favor, vejam lá o que vamos ver, é hora, hein, gente? Então, vamos lá. Bora lá. Então, a primeira pergunta aqui, Amanda, que assim, ó, essa é um clássico. Quando chegamos no fim do mês, minha liderança acaba pesando a mão na cobrança. O que eu posso fazer? Vamos lá, né? Essa é uma boa e velha, né, questão que a gente fala. Parece que o cliente só compra na última semana do mês, né? A gente não tem essa impressão? Pois é, vou contar uma coisa para vocês, uma novidade. Não, o cliente compra o mês inteiro. Ele está disponível lá para poder, né, ser atendido por nós. Então, né, para quem nos fez essa pergunta, acho que um grande ponto, porque muitas vezes o líder está pesando a mão na última semana, né, Aninha? Porque o resultado não chegou até lá. E aí é um Deus nos acuda, todo mundo correndo para poder entregar e bater a meta, até porque muitas vezes, né, implica no PLR e toda aquela história, né, e todo mundo quer ganhar. Então, para que não seja, né, tão sofrido essa última semana, ou para que você de repente tenha, né, uma mão mais leve, né, ao longo do mês, acho que de repente vale a pena, né, a gente parar para olhar para planejamento mesmo. Como é que eu tenho planejado as minhas ações ao longo do mês, né, para entregar a meta de fato no final, que é aquela boa e velha história, né? Eu tenho uma meta que eu tenho que entregar no final do mês. Se eu divido ela semanalmente, por exemplo, eu consigo acompanhar semana a semana o quanto que eu estou mais próximo ou não do resultado.
né? E aí, caso eu tenha feito isso e realmente não aconteça o resultado ao longo do mês, eu mudo a rota, né? Mudo o meu plano para realmente poder definir a estratégia. Mas acho que vale a pena refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes é por essa questão. Eu costumo Planejar, dizer, galera. Eu costumo dizer que a gente até pode mudar o plano, né? Mas Sim. a meta a gente não vai poder Não mudar. Meta é aquele negócio que a gente vai, escreve a caneta, mas o plano dá para escrever a lápis. Exato. E se a gente for fazendo a gestão ao longo do tempo, Fica mais fácil. a gente consegue não ser essa liderança tóxica aí no fim do mês. E não se sentir, né, de fato, pressionado, como, né, a pergunta que trouxe aqui pra gente. Acaba trazendo essa pressão. Tem mais um Manda Cases aqui pra gente. A gente recebe normalmente, a gente responde normalmente 3 aqui. Então vamos lá. Meu líder exige tanto planejamento. Aí você falou de planejamento de falar, né, agora, gente? O pessoal apareceu com ele aí. Já veio uma de planejamento aqui. Meu líder exige tanto planejamento que nem sobra tempo de fazer o que eu preciso fazer na prática. E aí, Amanda, como que a gente lida com esse contexto? Eu acho que esse é um desafio, né, que acontece, né, que muitas vezes a gente não tem o tempo da execução, né, essa sensação é que a gente está sem tempo para executar. E eu acho que esse tem que ser um acordo mesmo entre líder e liderado, né, do quanto que aquilo que eu planejo e consigo executar, de fato está aderente à nossa realidade e como que muitas vezes eu consigo trazer o próprio gestor para o meu lado para que ele me ajude na construção de um plano que talvez seja mais aderente, porque às vezes a exigência de um plano pode ser porque o plano construído, de alguma forma, né, não traz ali a segurança do que vai acontecer na execução. Né? Então você precisa entender o quanto realmente que é uma exigência por necessidade, porque realmente precisa, né, se preparar para aquilo acontecer, e aí a gestão de tempo. Né? Eu preciso conseguir conciliar. Quanto mais desafio de execução eu tenho, porque muitas vezes o líder faz isso não só porque ele quer fazer, mas é porque o processo da própria organização traz esse fluxo, né? Então, se isso for aquela questão de é isso e eu não tenho como mudar, é a seguinte questão, apesar de, eu preciso achar uma maneira de fazer as coisas acontecerem, que é a hora que a gestão do tempo e definição de prioridade vai ser o seu maior aliado. De tudo que você precisa fazer, como é que você divide o seu tempo, né? E mais do que isso, porque às vezes, mas meu tempo para executar é menor. Ok, mas o quanto que esse tempo que você tem executado tem sido de qualidade? Né? Como é que você se preparou para quando você está, independentemente do tempo que você vai ter, mais ou menos, para você ser efetivo, ser produtivo. Por isso, quando você fala que trabalhar muito não significa trabalhar certo, às vezes eu tenho uma carga menor disponível para poder fazer o negócio acontecer. E o que eu tenho que pensar é na minha efetividade. Será que eu estou alocando o recurso de forma correta? Será que a minha abordagem comercial está efetiva? Será que tem alguma questão fora o contexto que eu não tenho controle, que eu vou ter que lidar com tudo isso? Então, é entender de que melhor forma ele vai se adequar ao processo para poder entregar o resultado. Bom, porque esse lugar, né, do planeja e acaba não indo lá e executar, é um lugar muito confortável para o líder burocrata, né? Claro, ele está lá nesse lugar, acaba se garantindo aí nesse lugar do planejamento, do controle, e acaba deixando pouco espaço para execução de fato. E aí, só para fechar essa resposta, acho que também ter esse movimento de, junto com o próprio líder, trazer para ele essas ponderações, trazer sugestões, inclusive, para ajudar a tirar eles desse lugar até em algum momento. Então, acho que tem que ser uma troca mesmo, né? Não dá só para dizer, o problema é questão do líder, mas e eu? Faço o quê nesse processo? Boa, né? Eu acho que sim, reconhecer nosso papel, né? Trazer para a gente também essa mudança da nossa própria liderança, né? Construir com. Exato. Mais uma aqui, hein? Bora. Essa também tem bastante conexão com o raio-x da liderança, você vai perceber agora. Vamos lá. Tudo que eu faço, minha liderança tem que validar. O que fazer? Centralizador total, né? De novo, né? Essa é uma postura do líder que ele, de alguma maneira, ele não se sente, muitas vezes, ali seguro de dar autonomia, né, para o time poder trabalhar. Então, mais uma vez, eu acho que no dia a dia, né, quando você coloca em prática aquilo que você está se propondo a fazer, talvez seja um caminho para você mostrar que você é autossuficiente, maduro o suficiente naquele lugar que você ocupa, para que você vá ganhando essa autonomia, né, e de novo, né, assim como a gente fala que a gente tem que educar o cliente muitas vezes, né, naquilo que ele nos pede, a gente precisa de alguma forma trazer isso, né,
para a liderança como algo que, de alguma maneira, pode estar impactando na sua execução, né? Buscar essa abertura, nem sempre a gente sabe que nem sempre ela existe, né? Então, de que maneira que você consegue trabalhar alguma estratégia que você consiga mostrar que você está pronto para isso, né? Então, muitas vezes, o que ajuda nesse caso é você participar de reuniões com dados, com informações, com mostrar que você conhece da carteira que você atende. Porque quanto menos informação você tiver para dar ao líder, quando ele te pedir, menos autonomia ele vai querer te favorecer. Então, é você, né, construir ali conteúdos que te chancelem mesmo a estar no lugar que você está. Muito bom. Acho que é uma boa forma de, aos poucos, ele vai liberando essa necessidade de validação. Isso vai ser 100% de sucesso? A gente não tem como saber. Mas esse é um caminho que muitas vezes, de fato, né, fez com que isso acontecesse. É porque a liderança acho que se constrói com, né? Acho Exato. que assim, essa relação de, pô, eu sou liderado, mas eu também estou aqui, posso ajudar meu líder a se Cada vez desenvolver, mais, né? cada vez Cada vez mais, mais. né? Acho que isso é fato. E ó, eu sei que eu deveria fazer só 3 do Manda Cases, mas tem mais Chegou uma uma aí, aqui. em caráter de urgência? Não tenho como deixar passar mais uma, né? Seriam só 3, mas essa também é bem legal. Por aqui, a tomada de decisão acaba sendo muito enrolada. É só em Nárnia que isso acontece. Não é aqui, só em Nárnia. Por aqui, a tomada de decisão acaba sendo muito enrolada, o que me impede de fazer um fechamento mais ágil. E aí, cara, como fazer, como agir? Então, eu vou voltar, porque a gente está falando agora de processo interno, né? Então, assim, a gente tem um sistema interno para fazer o fechamento, que isso, né? Às vezes eu tenho milhões de telas que eu preciso entrar, e aí são sistemas diferentes, eu entro numa tela aqui, isso acontece muito, a gente escuta muito isso no campo. Ah, o sistema aqui não é, né? Não tá todo, não se conversa, então eu tenho que estar numa tela aqui, sair do outro. E aí eu tô fazendo lá, cai o sistema e tem que começar tudo de novo, é uma guerra. O CRM. O CRM, enfim. Então, eu acho que, de novo, né? A gente está falando de um assunto que, né, o vendedor, enfim, quem nos fez essa pergunta, ele não tem autonomia. Você não tem autonomia para mudar isso, né? O que você tem é poder trazer para as áreas, né, para a gestão, o impacto disso no negócio. E assim, né, aquela história, se por estratégia a empresa resolver que vai mexer nisso, sensacional. Se resolver que vai continuar dessa forma, de novo, como é que você consegue, né, pensar na sua atuação já considerando esse tempo que você precisa dedicar para o fechamento acontecer. Então, mais uma vez, a gente volta para uma questão de preparo para a efetividade lá na frente rolar. Então, eu preciso me adaptar, é bem esse processo, é bem essa palavra, eu tenho que me adaptar ao que o processo me traz para conseguir cumprir e entregar o resultado. Porque não, apesar de ser uma desculpa verdadeira, né, porque é real, é o sistema, não dá para se apoiar nisso para não entregar o número, entendeu? Essa cada vez mais as empresas vão precisar de agilidade, né? O cliente exige agilidade, por assim, hoje cada vez mais essa redução da burocracia. E aí você falou um ponto que aí, olhando para a liderança, tá? É isso, um líder que é muito burocrático, né? E que em algum momento, além da empresa ter o processo, ele burocratiza ainda mais, como é que eu desenvolvo essa mentalidade mais ágil de liderança, que é o que hoje em dia a gente precisa. Né? Então, isso vai para os dois lados, de alguma forma, tanto para o vendedor quanto para o líder. Boa. E já aí, começando a encaminhar o nosso papo para o final da nossa conversa, a gente aqui na Crescimento costuma lançar o desafio para quem está ouvindo o nosso podcast, que é como a gente se mantém em crescimento. Em crescimento. Né? Então, nesse desafio da gente se manter em crescimento, como que as pessoas podem, depois de ouvir a gente, levar isso para a prática mesmo, trazer isso, fazer diferente a partir de agora, depois dessa nossa conversa, Amanda? Eu acho que o primeiro ponto é uma autoavaliação muito crítica, né, sobre a sua atuação, sobre aquilo que a empresa tem como expectativa do seu papel. Muitas empresas têm desenhado, né, o processo de modelo de competências, né, o que se espera no campo de cada um de vocês. Então, acho que o primeiro ponto é a gente olhar e a gente se olhar para saber como que a gente está hoje, né, dentro de um processo de vendas, como é que a gente tem feito, como é que a gente tem se planejado, como é que a gente tem preparado as nossas abordagens, se eu tenho feito perguntas que realmente têm me ajudado ali no processo de vendas, ou se eu estou muito no mais do mesmo, que me coloca num lugar muito igual à concorrência, eu não consigo evoluir, né, o quanto que realmente eu estou muito preparado, conhecendo meus serviços, soluções, porque assim, pasmem, mas tem muita gente que vai vender e não sabe sobre o que está falando.
Lá em Nárnia tem bastante. Só em Nárnia também. Então, assim, todo esse processo eu preciso me avaliar para entender, inclusive, talvez onde eu esteja com alguns gaps que eu possa trabalhar, que eu possa melhorar. E claro, né, como o grande pilar de tudo isso é o momento do planejamento do que você vai fazer, porque você planeja e você vai acompanhando, como a gente falou, se aquilo está acontecendo ou não. Vocês conhecem o famoso PDCA? Para quem não conhece, um ciclo, né, que é um processo onde você planeja, executa o plano, acompanha o plano e, se precisar, mantém ações de melhoria contínua ou faz rotas de correção. É um ciclo que não acaba nunca, galera. Começou, não parou mais. E é isso que a gente tem que fazer, né? Acho que são pontos bem importantes para nós, né, que estamos dia a dia ali no campo, trabalhando com o comercial, para que a gente possa, né, trabalhar uma série de elementos que a gente foi conversando aqui. E claro, para quem é o líder, né, que a gente também trouxe essas disfunções e tudo mais, de novo, a mesma coisa, tentar buscar no seu time, inclusive, Aninha, essa percepção da sua liderança. Porque às vezes eu me acho um líder super, né, assim, não centralizador, não, delego, dou autonomia, sou um cara super bacana, tô junto, mas quando eu começo a ir pro time para perguntar para ele, né, como realmente eles estão se sentindo apoiados por mim ou não, às vezes eu vou ter algumas surpresas. Eu adoro esse questionamento, né? E aí, cara, o seu time... Qual é hoje o apoio que você considera que tá... Se a gente perguntasse para o seu time hoje... O que ele responderia, né? O que o time responderia então, de você? Acho que tudo isso que a gente falou, o que é importante fazer quando a gente tem uma disfunção, acho que no final, para mim, a maior dica para você identificar se tem uma disfunção ou não, vai ouvir seu time. Né? Vai na fonte. Né? E tenta, porque autopercepção é uma coisa. Né? E a percepção, a gente não é o que a gente diz que a gente é o que as pessoas falam que a gente é no final das contas. Então, acho que essas seriam as dicas aí pra gente poder, né, trabalhar tudo isso que a gente conversou aqui. Cara, que delícia bater papo com você. A gente ficaria aqui horas conversando, sem a menor dúvida, assim. Maravilhoso te ouvir. Acho que a experiência de campo que a gente exige para a liderança é algo que você traz claramente na tua fala, né, de anos de experiência com liderança de venda. Queria que você deixasse sua mensagem final aí para quem ficou com a gente até esse momento. Qual que seria aí a tua dica final, Amanda? Eu acho que primeiro, né, acredite, né, nas suas possibilidades. E claro, né, acho que acho que o conteúdo e aprendizado ele tem que ser sempre contínuo, né? A gente precisa garantir que isso se perpetue, né? E a gente, obviamente, né, espera que o que a gente traz, né, atenda às necessidades, traga algumas soluções, mas acho que é isso, busque o seu lugar, né, entenda quem você é e se mantenha nesse processo de desenvolvimento, porque nas transformações que a gente tem hoje em dia, né, a taxa de mudança hoje é a menor que a gente tem do que vai acontecer. Então, é preciso que a gente esteja sempre ali ligado, antenado e num processo de desenvolvimento contínuo. Obrigada, muito obrigada, Amanda. Super prazer conversar com você. Espero que vocês que estão ouvindo a gente aqui também tenham curtido muito esse papo. Fica o convite para vocês seguirem a Crescimento nas redes sociais, em todas as plataformas a gente está presente e vocês ficarem conectados com a gente com os outros temas que também virão nos nossos podcasts. É isso aí. Valeu, Mandinha. Valeu vocês, gente. Valeu, Aninha. Até mais. Entre nós, pode.